Olá. Bom, vou falar rapidamente sobre o visto permanente no Reino Unido. Já tem alguns vídeos falando sobre isso. Na verdade, são só umas dicas complementares. A primeira dica é não confundir cartão de residente permanente com Indefinite Leave to Remain, porque são provenientes de duas regras diferentes. Uma é a regra da União Europeia, cartão de residente permanente, e o outro é a regra britânica, a lei britânica, que é o Indefinite Leave to Remain. Então não pode confundir as coisas. Eu já vi casos de pessoas que aplicam do Brasil, por exemplo, para um Family Permit ou para um cartão de residente permanente, sendo casada com um britânico, tendo familiar britânico. Então querem aplicar sozinhos e não é tão fácil assim. Quando você lê um formulário, você tem que identificar o seu caso para poder escolher o formulário. E não é só preencher um formulário. É a documentação que você tem que juntar, que eles ali te dão um mínimo, mas a gente sabe. Quem trabalha com isso e faz uma aplicação profissional, feita de forma profissional, é bem diferente, né? Tem os documentos que vão fazer a diferença. E tem documentos que nem é bom você juntar. Um outro caso que é bastante comum, talvez, ter problema, são as pessoas que tiveram em algum momento benefício, ou outras que ficaram aí os 5 anos vivendo de benefício. Foi bom, né? Viver de benefício 5 anos. Agora, na hora de aplicar para o Residence Permanent Card ou para o Indefinite Leave to Remain, a coisa vai ficar feia. Então, você vai ter que provar que em algum momento você trabalhou e pagou taxa. E nesse algum momento, se for para renovar para um visto permanente, para o Permanent Residence Card ou Indefinite Leave to Remain, tem que provar os anos exigidos pela lei. No caso do europeu, por exemplo, os últimos 5 anos, embora ele tenha tido algum benefício, housing benefit, tax credit, mas se ele também trabalhou e teve esse dinheiro, esse pagamento sido efetuado em cash, em hand, ele pode aplicar também, mas tem que ser muito bem feito, né? Porque senão o governo britânico pode alegar que ele não estava devidamente enquadrado na lei, quando na verdade se ele trabalhou e pagou taxa, ele tem direito ao visto permanente, ao Residence Card, ao Permanent Residence Card, ao Indefinite Leave to Remain. Então, cuidado, tá, gente? Cuidado com essa história de ter benefícios. Pagar taxa é melhor que viver de benefício. Vida boa, aparentemente, pode ser um bom negócio, mas para o futuro pode tirar o que há de melhor, né? Que é a segurança e os direitos garantidos. Ok? Bom dia!